Embora a Bíblia seja clara sobre o divórcio, muitos têm sido tentados a pensar nisso. A série Passagens Polêmicas aborda questões difíceis, mas que encontram na palavra de Deus a resposta para nossas vidas. Quero convidá-lo a inscrever-se em nosso canal, ativar o sininho, deixar seu like e registrar seu comentário. Assim estará colaborando para mantermos o canal Pr. Alex Araújo. Vamos à pergunta: a Bíblia permite o divórcio? Quando lemos as Escrituras, descobrimos que a posição de Deus é inconfundível. Ele odeia o divórcio. É isso que o Senhor declara no livro do profeta Malaquias, capítulo 2, versículo 16. Jesus também deixa claro que o que Deus uniu não o separe o homem, conforme Mateus, capítulo 19, versículo 6. O divórcio nas Escrituras só é permitido por causa do pecado do homem e não faz parte do plano original de Deus para o casamento. Com a ajuda do Senhor, o casamento pode sobreviver aos piores pecados. Alguém poderia alegar que a lei permitia o divórcio. Porém, Jesus ensinou que a lei de Deus liberava o divórcio apenas por causa da dureza de coração do homem. O divórcio legal era uma concessão para que o cônjuge fiel, devido ao pecado sexual ou ao abandono do outro cônjuge que havia pecado, de modo que o parceiro fiel não estivesse mais vinculado ao casamento, pudesse ter o seu divórcio. Embora Jesus tenha dito que o divórcio é permitido em algumas situações, devemos lembrar que seu ponto principal no discurso sobre esse tema, em Mateus capítulo 19, é corrigir a ideia dos judeus de que eles poderiam se divorciar por qualquer motivo e mostrar-lhes a gravidade de buscar um divórcio pecaminoso. Portanto, o crente nunca deve considerar o divórcio, exceto em circunstâncias específicas. E mesmo nessas circunstâncias, ele só deve ser buscado com relutância, porque não há outro recurso. Os únicos motivos do Novo Testamento para o divórcio são o pecado sexual ou o abandono do cônjuge descrente. O primeiro motivo é encontrado no uso que Jesus faz da palavra grega porneia, em Mateus capítulo 5, versículo 32 e capítulo 19, versículo 9. Porneia é um termo geral que abrange o pecado sexual, como adultério, homossexualidade, bestialidade e incesto. Quando um parceiro viola a unidade e a intimidade de um casamento por causa do pecado sexual e abandona sua obrigação da aliança feita no altar, o parceiro fiel é colocado em uma situação extremamente difícil. Depois de esgotados todos os meios para trazer o parceiro pecador ao arrependimento, a Bíblia permite a libertação do parceiro fiel por meio do divórcio, conforme Mateus capítulo 5, versículo 32 e 1 Coríntios capítulo 7, versículo 15. A segunda razão para permitir o divórcio é nos casos em que um cônjuge descrente não deseja viver com seu cônjuge crente, conforme 1 Coríntios capítulo 7, versículos 12 a 15. Quando um descrente deseja partir, tentar mantê-lo no casamento pode apenas criar maior tensão e conflito. Além disso, se o incrédulo deixar o relacionamento conjugal permanentemente, mas não estiver disposto a pedir o divórcio, talvez por causa de um estilo de vida irresponsável ou para evitar obrigações financeiras, então o crente está em uma situação impossível de ter obrigações morais e legais que ele ou ela não pode cumprir, conforme 1 Coríntios capítulo 7, versículos 15. E, portanto, não é mais obrigado a permanecer casado. O crente pode pedir o divórcio sem temer o desagrado de Deus. Mas algumas justificativas comuns e não bíblicas são dadas pelas pessoas para o divórcio. Sinta-se à vontade para substituir ele ou ela quando apropriado. Se porventura você pensou alguma vez ou disse alguma dessas coisas, peça perdão a Deus e força para parar de alimentar o pecado em sua mente. Primeira justificativa: eu casei com a pessoa errada. Mesmo que você tenha cometido esse pecado, não pode consertar isso divorciando-se, pois estaria pecando novamente. Leia o exemplo de Davi e Batseba em 2 Samuel, capítulo 11 e 12. Davi teve relações sexuais com Batseba, providenciou a morte do marido dela e então se casou com ela. Essa era uma maneira terrível de começar um casamento, e eles sofreram por causa disso. Embora o casamento de Davi e Batseba tenham começado em pecado, Deus não disse a eles para se divorciarem.
Embora soframos terrivelmente por causa de nossas escolhas, conforme Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8, Deus pode trazer bênçãos imprevistas, improváveis de nossos pecados. Segunda justificativa: eu amo outra pessoa. Muitos homens e mulheres casados dizem que se apaixonaram por outra pessoa, alguém que realmente os ouve e se importa. Você também pode ter conhecido alguém no trabalho, no supermercado ou mesmo na igreja que parece mais atencioso ou respeitoso do que seu cônjuge. A Bíblia dá instruções claras sobre como lidar com tais situações. Primeiro, não pense, não fantasie, não planeje como pecar, conforme Romanos capítulo 3, versículo 14. Jesus disse que se divorciar e depois se casar com outra pessoa é cometer adultério. Marcos capítulo 10, versículos 11 e 12. Resista à tentação e concentre seus pensamentos no que é certo e puro, conforme Filipenses capítulo 4, versículo 8. Em segundo lugar, evite situações tentadoras. Terceiro, não flerte, não toque inocentemente outras pessoas ou faça comentários que possam ser interpretados como significando que você está disponível. Quarto, seja guiado pelo verdadeiro amor que vem de Deus, não pelo amor que vem da sua carne. Se você realmente ama alguém, não faça nada que possa levá-lo a pecar. Quinto, quando as oportunidades para o pecado se apresentarem, fuja, conforme 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22. Corte o relacionamento, não lance a base para a tragédia. Sexto, una-se ou apegue-se a seu cônjuge, conforme Gênesis capítulo 2, versículo 24, e construa um bom casamento. Terceira justificativa não bíblica apresentada para o divórcio: eu não amo minha esposa. A Bíblia diz aos maridos que amem suas esposas, conforme Efésios capítulo 5, versículo 25, e que as esposas amem seus maridos, conforme Tito capítulo 2, versículo 4. O amor bíblico é visto principalmente em escolhas, atitudes e ações, não em emoções. O amor verdadeiro é baseado em nossas promessas a Deus e uns aos outros, não em como nos sentimos no momento. Muitos casamentos foram transformados quando as pessoas descobriram que podiam escolher o amor. Estude 1 Coríntios capítulo 13, versículos 4 a 8, uma passagem que descreve o amor verdadeiro. Você verá que nenhum versículo descreve o amor nos termos emocionais que você espera. A boa notícia é que depois de escolher praticar os princípios de amor da Bíblia, você também começa a sentir amor emocional. Quarta justificativa: minha esposa não me ama. Pode ser esmagador pensar que você não é amado. No entanto, nosso amor não deve depender de ser amado. Jesus disse: mas eu lhes digo, amem seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês sejam filhos de seu Pai que está nos céus. Ele faz com que seu sol nasça sobre maus e bons e envia chuva sobre justos e injustos, conforme Mateus capítulo 5, versículos 44 e 45. Já que Jesus disse para amar seu inimigo, você pode ter certeza de que ele deseja que você ame seu marido ou esposa. Não importa o que aconteça. Pense no exemplo de Cristo. Ele amou aqueles que o rejeitaram. Como você pode fazer isso? Somente com a ajuda de Deus. Peça sinceramente ao Senhor que o ajude a seguir as instruções de amor conforme 1 Coríntios capítulo 13. E você verá a sua mudança de atitude na sua vida. Deus abençoará a sua obediência à palavra dele, e com o passar do tempo, você provavelmente verá seu cônjuge corresponder ao seu amor. Quarta justificativa: estou tão infeliz. Isso não pode ser o que Deus deseja. Muitas pessoas se divorciam porque são desesperadamente infelizes. Por desobedecer à palavra de Deus e tomar as coisas com as próprias mãos, eles acham que encontrarão a felicidade. Eles pagam um preço enorme. Quando eles desobedecem a Deus, eles se afastam da fonte de alegria que é Jesus Cristo. O Senhor Jesus diz: se você obedecer aos meus mandamentos, permanecerá no meu amor, assim como eu obedeci aos mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu disse isso a você para que a minha alegria esteja em você e que a sua alegria seja completa, conforme João capítulo 15, versículo 11.
Se você acha que Deus não quer que você seja feliz e sim miserável, você está errado. No entanto, Ele deseja que você busque alívio da maneira dele, não pecando. A solução é voltar-se para o Senhor e sua palavra, aprender como experimentar a alegria dele em qualquer situação, conforme Filipenses capítulo 4, versículo 4 e Tiago capítulo 1, versículo 2. Quinta justificativa: somos incompatíveis ou nos distanciamos. Você pode pensar que você e seu cônjuge têm personalidades incompatíveis. Talvez sua vida sexual seja insatisfatória. Qualquer que seja a frustração, a resposta é aprender como florescer em sua situação enquanto trabalha para melhorá-la. A solução não é fugir. É preciso que os cônjuges aprendam um com o outro e valorizem suas diferenças. Ambos ganharão vidas mais ricas. Sexta justificativa: não éramos casados aos olhos de Deus. Alguns racionalizam o divórcio, alegando que não são realmente casados, dizendo: tudo o que temos é um pedaço de papel. Obviamente, não é assim que Deus vê as coisas. Depois de se casar, você é casado. Sexta justificativa: ele não é salvo ou ela não é uma boa cristã. Mesmo que seu cônjuge não seja cristão ou seja um cristão morno, Deus diz para não se divorciar. Em vez disso, Ele pede que você ore por seu cônjuge, seja um grande exemplo e ganhe-o para Cristo por meio de seu amor, de seu testemunho, conforme 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 12 e 13 e 16, e 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1. Sétima justificativa: eu não tenho paz. Alguns justificam o divórcio dizendo: não tenho paz e Deus me chamou para a paz. Eles estão certos quando dizem que Deus deseja que experimentem paz, mas eles estão errados quando pensam que podem consegui-la desobedecendo aos mandamentos de Deus e buscando paz à sua própria maneira. Não cometa pecado para encontrar paz. Em vez disso, busque a paz de Deus apesar de suas circunstâncias. É isso que Jesus declara em João capítulo 16, versículo 33. Oitava justificativa: servimos a um Deus que perdoa. Ele vai me perdoar. A Bíblia nunca nos incentiva a pecar enquanto simultaneamente clamamos o perdão de Deus. Você pode contar com o perdão dele quando genuinamente confessar seu pecado, não quando endurecer seu coração e desobedecê-lo. A palavra de Deus está cheia de advertências sobre professar o nome do Senhor enquanto rejeita seus mandamentos. Em Malaquias, capítulo 2, versículos 13 e 14, lemos isso. Deus diz que apesar das lágrimas, do choro e do pranto, Ele não dá mais atenção às tuas ofertas, nem as aceitas com prazer das suas mãos, por causa do divórcio. Quando você se divorcia por motivos não bíblicos, você está se rebelando ativamente contra Deus. Estude Oséias, capítulo 7, versículos 13 e 14. Capítulo 8, versículos 2 e 3, capítulo 9, versículo 4, e Amós, capítulo 5, versículo 21. Todos falam sobre advertências que buscam alertar-nos acerca daqueles que escolhem pecar, ao mesmo tempo que buscam a Deus. Não brinque com o Senhor dizendo que o ama e ao mesmo tempo o desobedece. Existem centenas de razões cristãs para o divórcio. Todavia, Deus o ama e o ajudará em sua situação. Aprenda a lançar sobre ele toda a tua ansiedade, porque ele se preocupa com você, conforme 1 Pedro, capítulo 5, verso 7. Confie nele e siga seus mandamentos. Ele o ajudará em seus momentos difíceis. Muitas pessoas dizem que o divórcio traz liberdade. Isso não é mais verdadeiro do que as promessas da serpente a Eva no jardim do Éden. Viver de acordo com a palavra de Deus proporciona a verdadeira liberdade, a liberdade de uma consciência limpa, liberdade da tirania e das consequências do pecado e liberdade para desfrutar o amor de Deus. Esse é um tema que apresenta várias ramificações, mas trabalhamos com alguns pontos para ajudá-lo a entender melhor essa temática. Que o Senhor o abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.